Vamos nos alimentar do pão da proposição, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 15. Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a ele Josué e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos estudar um pouco essa noite sobre o tema Estratégia de Deus para vencermos nossa Jericó. Diga comigo: estratégia de Deus para vencermos nossa Jericó. Você pode ler 3 vezes o tema da mensagem dessa noite? Meus queridos, o livro de Josué é o livro das conquistas. Josué foi o sucessor de Moisés, e foi o sucessor de Moisés porque foi discípulo de Moisés, e foi discípulo de Moisés porque não se apartava de Moisés. Ele recebeu a herança, o manto, o legado de Moisés. Quando nós vamos ler o livro de Josué, vamos ler o livro da conquista. 40 anos se passaram. O povo atravessou o deserto, uma geração, por causa da murmuração, morre, e agora eles vão conquistar a terra. Mas conquista exige guerra, batalha, força, estratégia de vitória. A conquista é para os estrategistas e para os guerreiros. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, saiba que deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do sol profundo, você não vai conquistar nada na sua vida. Só há vitória porque há batalha. Então, o povo já atravessou o deserto, eles já atravessaram o obstáculo do Jordão, mas não é com o Jordão que o obstáculo encerrou. Existe agora o grande desafio: a inexpugnável, indestrutível Jericó, o orgulho dos cananeus, a grande fortaleza de Jericó. Antes que Deus aparecesse a Josué, nesse texto que eu li para vocês, e antes das estratégias virem para que Jericó fosse conquistada, algumas coisas Deus pediu, ainda no capítulo 5, que o povo fizesse. Primeiro, que eles fossem circuncidados. Capítulo 5, verso 8, circuncisão é um tipo, uma figura do novo nascimento. A circuncisão é um tipo de cirurgia de fimose, era o sinal do pacto que Deus fazia com os homens de Israel. Sangue era derramado, a carne do prepúcio era cortada, e eles ali estavam em aliança com Deus. Paulo diz que a nossa circuncisão é a nossa regeneração. Então, o primeiro passo para você se conquistar, já vou antes de falar das estratégias aqui, para você receber as estratégias é você nascer de novo. Você tem que ser circuncidado no seu coração. Primeiro vem a morte do eu. Então, nós encontramos aqui primeiro regeneração. A segunda coisa que Deus disse ao povo foi que celebrasse a Páscoa. Agora na terra prometida, verso 10, eles vão celebrar a Páscoa. A Páscoa fala da nossa redenção. Então nós temos regeneração e temos redenção. A Páscoa fala do Calvário. Só quem nasce de novo, quem foi circuncidado no coração, experimentará
os benefícios da cruz. A cruz não é para qualquer um. A cruz é para quem renunciou à carne e se crucificou, foi crucificado. Depois, o povo vai comer o trigo da terra, está no versículo 11. Então veja, nós temos regeneração no versículo 8, nós temos redenção no versículo 10, nós temos provisão no versículo 11. O trigo é um tipo da palavra, a provisão de Deus para nós. Só a provisão espiritual para quem se alimenta da palavra. A palavra é o nosso alimento. Sem a palavra, estamos mortos. E então, nós chegamos no versículo 13, onde Deus vai dar direção a Josué. Eles atravessaram o Jordão, mas agora está Jericó. E aí, nós vamos para o primeiro ponto da nossa mensagem. Jericó, nosso desafio. Talvez você já saiu do mundo, você já atravessou o Mar Vermelho, você já atravessou até o deserto, você já foi batizado nas águas, passou as águas de Jordão, você já foi circuncidado no seu coração, você nasceu de novo, você já experimentou a Páscoa, você foi redimido, você se alimentou do trigo da terra, você se alimentou da palavra de Deus. Mas isso não significa dizer que acabaram os desafios. Enquanto estivermos aqui na terra, enfrentaremos guerras, desafios e obstáculos. Tem gente que pensa que aceitou Jesus, pronto, cruzar os braços, agora já estou no céu. Tá não, meu irmão? No mundo tereis aflições. Então, Jericó é o nosso desafio. Jericó era o desafio de Josué e do povo de Israel. Uma cidade com 12 metros de altura, murada, 418 metros de comprimento, 32 quilômetros quadrados de extensão, 34 torres e 12 portas. E agora? Como vencer uma cidade que era o orgulho dos cananeus e que ninguém até agora teria vencido? Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas talvez você esteja diante de uma Jericó, um diagnóstico médico irreversível, um marido que lhe perturba há décadas e que você não sabe mais o que fazer, um filho que enveredou pelo caminho das drogas, uma sinalização de que você vai perder o emprego e não tem mais jeito de voltar, um problema familiar, uma situação de guerra, uma depressão, um desânimo, um sentimento de culpa. Qual é a tua Jericó essa noite? Todos nós temos as nossas Jericóis, as fortalezas intransponíveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não há Jericó que seja páreo para o poder de Deus. Essa noite você veio ouvir a palavra de Deus e Ele vai te dar estratégia, porque você hoje vai ver as muralhas de Jericó caírem por terra e os seus inimigos serem entregues nas suas mãos. Se você crê, dê um aplauso e um grito de vitória. Jericó é o nosso desafio. Vamos lá. Primeira estratégia de Deus para você vencer Jericó: olhe para o vencedor. Olhe para o vencedor. Veja versículo 13, acompanhe comigo na sua Bíblia. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Olhe para o seu irmão e diga: olhe para o vencedor. Diga: olhe para o seu irmão e diga: olhe para o vencedor. Diga: não olhe para mim, mesmo eu sendo vencedor. Mas existe um vencedor que venceu todas as batalhas e todas as guerras. Ó, Josué. Josué. Olha Jericó. 12 metros de altura. 12 metros, não, já está tarde. 12 metros de altura. 4.000, fica olhando para Jericó.
4.018 metros de comprimento, 34 torres onde estavam os soldados. Fica olhando para Jericó. 32 quilômetros quadrados de extensão. Olha, Josué olhando para Jericó. Meu Deus, que desafio, que fortaleza. O que eu vou fazer? Escuta aí, queridos. Enquanto Josué está olhando para Jericó, ele não vê o vencedor. Mas ele está olhando para o desafio, enquanto o vencedor vai chegando. E ele não vê. Veja o que diz o versículo 13. Levantou os olhos e olhou, eis um homem em pé. Agora olha para cá. Olha para cá. Quando ele olha, ele vê um homem em pé. Porque o vencedor não está prostrado, não está caído, não está derrotado. O vencedor, pensaram que tinham derrotado ele, colocaram ele numa cruz, colocaram ele em pé, deitado numa pedra, colocaram a pedra, taparam a pedra e disseram: ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. Olhe para o vencedor, Josué, porque é do vencedor que vem vitória. Fica aí. Olha para o seu irmão, para quem você está olhando? Para a tua Jericó? A esse teu marido que não se converte, faz 30 anos que você ora por ele. Esse filho que quanto mais você ora, mais parece que a situação se agrava mais. Essa situação, esse diagnóstico, esse problema, quanto mais você orar, olhar para Jericó, mais impotente e fraco você se sentirá. Mas quando você olhar para o vencedor, você vai sentir força, vigor, energia. O teu ânimo vai voltar, a tua esperança vai voltar. Quem é o vencedor? O vencedor é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que venceu no Getsemane, ele venceu Herodes quando nasceu, ele venceu Satanás no deserto, ele venceu no ministério, ele venceu no Getsemane, ele venceu na cruz, ele venceu na sepultura, ele venceu a morte, ele é o vencedor, irmãos. João, um dia estava lá na ilha de Patmos, e triste, olhando, porque ninguém podia abrir o livro da redenção, e está João lá. Meu Deus, no céu, na terra, embaixo da terra, não existe ninguém digno aí, e chorando muito. Aí o anjo chegou, tocou no ombro de João e disse: meu pai, não chore mais. O que é? Eis ali o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Você vai continuar olhando para esse desafio? Primeira estratégia é mudar o foco da visão. Segunda, queridos, ponto 3 aí, entenda que é tempo de guerra. O versículo 13 diz assim: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e eis que se pôs em pé um homem que tinha na mão uma espada nua. Uma espada na cintura? Não, uma espada na mão. Josué está olhando, e ele está olhando o homem, que não é um homem. Vou mostrar para você quem é aquele. E ele está com a espada na mão. Espada na bainha, na cintura, tempo de paz. Espada nua na mão, tempo de guerra. Ei, cristão, você está com a espada na cintura? Escondeu a espada debaixo do colchão? A espada já está enferrujada? Ou você está com a espada? Porque aquele que vinha com a espada na mão, querendo dizer, é tempo de guerra. Nós estamos em tempo de guerra. Ninguém pensa que estamos em tempo de paz. Guerra contra quem? Guerra contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, guerra contra Satanás, contra o mundo, contra a carne. É tempo de guerra, mas é tempo de guerra porque significa tempo de vitória.
Sabe por quê? O homem tinha uma espada na mão, e Josué tinha uma espada também. Bota a espada na mão aí, Josué. E Josué estava com a espada na mão. Porque Josué, ele vem com a espada, ele vem com a espada também. Josué não sabia que o homem vinha em favor de Josué. Tem muita gente dormindo no campo de batalha, brincando de cristianismo, brincando de crente, enquanto Satanás não brinca de ser Satanás. Deixa eu dizer algumas coisas aqui para você sobre essa espada que Deus colocou na tua mão. Hoje nós estamos comemorando o dia da espada. Você tem uma espada, irmãos, a maior arma, maior do que a bomba atômica, maior do que as bombas nucleares lá da Coreia do Norte. Essa espada, Paulo disse que a palavra de Deus é chamada espada do Espírito. O escritor hebreu diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Diga comigo, não é uma espada de um gume, é espada de dois gumes. Por que de dois gumes, pastor? É arma de defesa. Como é que você se defende dos ataques inimigos? Está aqui a espada. Mas né, ela não só tem um gume, ela é arma de ataque. Quando Paulo vai falar da indumentária do soldado cristão, ele diz: calça os pés na preparação do evangelho da paz. Arma de defesa, calçados, preparação. Cinja o nome com a verdade, cinto da verdade. Arma de defesa, cinto da verdade. Se reviste com a couraça da justiça, arma de defesa, couraça da justiça. Coloca o capacete da salvação, capacete da salvação. Arma de defesa. Se coloca debaixo do escudo da fé, por trás do escudo da fé, arma de defesa. Mas depois ele disse agora: pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é arma de defesa, mas é arma de ataque, meu irmão. Você não consegue atacar o diabo sem a Bíblia. Ah, não, eu vou atacar o diabo com meus gritos, com meu sapateado. Não tem nada disso. Se não tiver Bíblia, não vence. Como foi que Jesus venceu Satanás, hein? Com a espada. Ah, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vai para lá, Satanás. Aí ele pega a espada, porque está escrito, e ele cita Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo pega a espada enferrujada dele e vem contra Jesus. Não, o senhor pula daqui, porque aí está escrito também: aos anjos dará ordem. Aí Jesus disse: eu conheço, você não maneja espada mais do que eu. Não, rapaz. Aí Jesus ataca ele, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito. Aí lá vem ele, a terceira tentação. O senhor só se ajoelhar aqui, me adora um pouquinho que eu te dou tudo isso aqui. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É a espada. Tempo de guerra, o príncipe do exército do Senhor está com a espada na mão. E você? Está com a espada onde? Antigamente diziam que a diferença do... Se quiser sentar ali, dizia que a diferença da Bíblia do crente, né? Hoje eu acho que não tem mais isso não, né? Do crente para o católico, é que a Bíblia do católico estava fedendo a poeira, porque vivia dentro do baú, e dizia que a Bíblia dos crentes fedia outra coisa, porque o crente andava com a Bíblia. Hoje não via mais assim, mas andava sempre com a Bíblia assim. Mas a espada não é para ficar guardada no baú, nem debaixo do braço. A espada é para ser usada contra Satanás. A derrota da igreja é ter a espada e não usar a espada. Mas hoje nós estamos comemorando o dia da espada, e se nós estamos de pé, é porque a espada está nas nossas mãos e nós estamos usando ela. De dois gumes, irmão. É arma de defesa e de ataque. É antigo e é Novo Testamento, por isso que é de dois gumes. É a palavra interpretada e palavra aplicada também.
é de dois gumes, porque é a palavra escrita, mas é palavra viva. Quando é que eu tenho contato com a palavra viva de Deus no meu coração? Se eu tiver contato com a palavra viva. Esse livro não é, como disse Calbart, não se torna a palavra de Deus. Não é como disse Adolfo Bultmann, ele contém a palavra de Deus. Não, esse livro é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Plenariamente, verbalmente, a palavra de Deus. Diga, pega a sua Bíblia, segura ela na sua mão e diga: eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus. Por isso diz que ela é viva. Agora, se eu perguntar a você, prove que esse livro é a palavra de Deus, você vai saber provar? Deus me deu um acróstico. Me deu porque foi ideia que eu creio que Ele me deu. 4 letras que provam que a Bíblia é a palavra de Deus. 4 letras. PFDC. Primeiro, P, profecia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque é o único livro que fala do passado, que fala no passado, fala do futuro como se o futuro fosse presente. Existe uma profecia na Bíblia, Isaías 45, que Deus chama o nome do rei. Antes de o rei nascer, e diz tudo que o rei ia fazer. 100 anos antes dele nascer. Ciro. E os arqueólogos ficavam dizendo: não, isso é esse rei Ciro, os céticos, os arqueólogos, não, os céticos, esse rei Ciro não existiu. Até que a arqueologia descobriu Ciro, a imagem de Ciro, a história de Ciro, e se comprovou. Existe uma profecia na Bíblia, Isaías 66 e 8, que diz que Israel ia nascer num só dia. E o povo ficava acreditando: como é que nascer Israel num só dia? Israel foi disperso, passou 2000 anos disperso, deixou de ser pátria, e em 14 de maio de 1948, quando Oswaldo Aranha assinou o voto de Minerva para Israel, voltou em um só dia, voltou a ser Estado livre e soberano, e se cumpriu o que Isaías diz: poderia nascer uma nação num só dia, pois Sião esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Você tem a palavra de Deus na sua mão, um livro que é vivo, porque é o livro em que as suas profecias se cumprem. PF. Profecia, fidelidade. Irmãos, por causa desse livro, homens morreram, entregaram a sua vida. Eu vejo o Paulo na prisão, velhinho, e alguém pergunta: e aí, Paulo? Não, amanhã Nero vai mandar cortar minha cabeça. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ah, você não vai desistir da fé? Não, Timóteo, você está vindo, eu vou morrer amanhã, mas faz um favor para mim, traz aquela capa, que antes de morrer eu quero sentir um calorzinho, está muito frio aqui na prisão. Mas não esqueça de trazer os livros e os pergaminhos. Eu estou morrendo, mas eu quero a palavra de Deus perto de mim, porque por essa palavra eu entrego a minha vida. Você conhece alguém que morreu pelo livro, um livro de história, um livro de filosofia, um livro de matemática? Não, mas para essa Bíblia hoje está na sua mão. E muitas vezes nós não valorizamos ela. Muita gente teve a cabeça decapitada, muita gente foi queimado com ela. Por isso que é a palavra de Deus. Profecia, fidelidade, PFD, dinamismo. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é viva, porque é o único livro que tem o poder de transformar, irmãos. Eu nunca vi ninguém dizendo: eu era alcoólatra, me libertei do alcoolismo, nem no livro de matemática. Não, eu li o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e minha vida foi completamente transformada. Só se virou um macaco, né? Que Darwin disse que a gente veio do macaco e do macaco branco. Mas eu conheço muita gente que foi completamente liberto, somente lendo esse livro, mergulhando. Amanhã o meu genro vai chegar. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele estava em casa e o pai dele chegou bêbado. O pai dele era alcoólatra, no nível que antes de trabalhar ele tinha que tomar uma dose de domo, senão ele ficava todo se tremendo para fazer as anotações. Prostituto de primeira linha. A pastora Cris se converteu e se transformou, e quando ele viu aquela mulher que jogava xícara, que não tinha nem xícara na casa dele mais, agora
ele chegando bêbado em casa. Mas ele é tão endemoniado que ele chegava bêbado, nem parecia que estava bêbado. Quando ele chegava em casa, que ela dizia: meu amor, vem cá, eu vou tomar banho com você, não vou só dar banho em você não. Está aqui, ó, sua janta. Então ele disse: não, essa não é a Cris que eu conheci, que quebrava a xícara, mas Deus transformou. A palavra viva entrou no coração dela. E um dia ele chega bêbado, está tendo uma célula, e alguém está falando da palavra que é viva e eficaz. Johnny tinha 10 anos de idade, meu genro. Amanhã ele chega aqui. E ele senta na Pastor Del, liga a televisão, desrespeitosamente, e o pessoal está lá falando da Bíblia. E ele, sem dar atenção, com a televisão ligada, atrapalhando a célula. Até que alguém disse e falou sobre o pecado, porque a Bíblia fala de pecado. E ele, em tom de zombaria, levantou-se, confrontando a pessoa, e disse: mas me diga aí então o que é pecado. Ninguém falou nada, mas John se levantou com 10 anos de idade, olhou para ele e disse: pecado é chegar em casa bêbado, pecado é trair a esposa, pecado é mandar o filho comprar bebida, pecado é mandar o filho comprar cigarro. E ele disse: quanto mais John dizia, aquele menino de 10 anos ia crescendo, e ele ficando pequeno, e a palavra que é viva e eficaz, a espada de 2 gumes, foi penetrando até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e ele ficou encolhido ali, debaixo da convicção dos pecados dele. E quando a pastora disse: agora alguém quer aceitar Jesus, aquele alcoólatra, inveterado e prostituto levantou a mão e disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quando terminou a célula, ele chamou Johnny na cozinha e disse: vem cá, meu filho, vou derramar essa bebida toda, pegue esse cigarro aqui, jogue tudo fora. Nunca mais você vai ver seu pai traindo sua mãe, nunca mais você vai ver seu pai bêbado, nunca mais você vai ver seu pai mandando você comprar cigarro. Ele estava de férias, sabe o que foi que ele fez? Entrou dentro do quarto e pregou a Bíblia. Em 30 dias, ele leu a Bíblia toda. Em 30 dias, ele disse: pastor, ele me disse, eu só saía para tomar banho e fazer refeições. Em 30 dias, eu li a Bíblia toda, e em um caderno daquele ato, escrevi aquilo que Deus ia falando. Resultado, o pastor Del é um pastor abençoado na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, é o sogro da minha filha, o avô do meu neto, que nasceu já dentro de uma família sacerdotal, porque um dia essa palavra que é viva e eficaz entrou no coração daquele homem, e ele pegou a espada e usou a espada contra o pecado. Meu irmão, eu estava pregando em João Pessoa. Se você já ouviu esse testemunho 1 milhão de vezes, ouça de novo, não tem problema, tem gente que nunca ouviu. E um rapaz veio à frente chorando a aceitar Jesus. Aceitou Jesus. Conheci ele, convivi com ele algumas vezes, mas depois vim embora. Esqueci, muito tempo se passou. Reencontrei o rapaz agora, casado com uma pessoa muito amiga minha, praticamente da minha família, a filha de uma pessoa muito amiga minha. E ele me contou a história. Aquele dia eu aceitei Jesus, mas não me firmava na fé. Fui para a igreja, mas ele era viciado em crack, cocaína, maconha, álcool, você possa imaginar. Eu ia para a igreja, depois caía, voltava para as drogas. Na igreja, caía nas drogas de novo. Um dia eu estou saindo da igreja assim, e vi o pastor bonito com a glória de Deus. Disse: eu queria ser como o senhor. O pastor disse: se alimenta. Mas se alimenta como? Dá palavra. Ele disse: pastor, naquele dia eu entrei no meu quarto, peguei a Bíblia e comecei a ler. E quando eu comecei a ler a Bíblia, que diz que Jesus nasceu, de Jesus nasce no meu coração. Ele disse: pastor, eu senti ele nascer no meu coração. Eu continuei lendo a Bíblia. Quando eu cheguei lá, disse que João Batista batizou Jesus. Eu disse: Jesus, me lava com essas águas. E ele disse: pastor, da tua palavra. Ele disse: pastor, eu comecei a sentir as águas da palavra, lavando a maconha, lavando o crack, lavando a cocaína, lavando o álcool. Aí depois eu li que João Batista disse que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse: pastor,
Eu disse, eu não sabia o que era aquilo, mas eu disse, Jesus, me batiza com esse Espírito Santo e com fogo. Ele disse, o poder de Deus caiu dentro do meu quarto, e eu fui batizado, comecei a orar em línguas. Resultado, esse rapaz foi completamente liberto das drogas, porque esse livro não é um livro qualquer, esse livro é a palavra de Deus. Você tem a espada na sua mão, use a espada essa noite. Dê um aplauso a Jesus, se você é crente. Quarto ponto, discirna quem é seu inimigo. Fica aí, Josué. Ali. O homem com a espada na mão, Josué olhando para o homem, e Josué foi ousado, veio em direção ao homem, pode vir. És tu um dos nossos inimigos? Já está com a espada na mão. Pai, você é daqui ou é inimigo nosso? Eu vejo coragem em Josué, mas eu vejo falta de discernimento espiritual naquele momento de Josué. Ele queria saber, porque se for do nosso inimigo, o exército era grande, 1 milhão de homens praticamente. Se for do nosso inimigo, eu parto para a guerra agora, mas se for do nosso, está tudo em paz. Vai ficar. Olhe para o seu irmão e diga, entenda quem é seu inimigo, querido. Tenha discernimento espiritual. Tem gente que está achando que o inimigo dele é aquele vizinho, que está dando trabalho a ele. Meu amigo, esse não é teu inimigo, o inimigo é quem está por trás dele. Não faça como o irmão, que Roberto conhece muito bem, meu cunhado, que um dia ele falava desse jeito, e eu fui para um culto lá na casa dele, e ele disse, meus irmãos, no dia que vocês vão fazer o culto aqui, o diabo disse que eu fosse pedir perdão a Deus, mas o diabo que vai pedir perdão a Deus, porque coisa má, coisa ruim é morar perto de mau vizinho. Ele pensava que o vizinho dele era aquele diabo. Meu irmão, o teu inimigo não é teu vizinho, não é teu marido, não é teu filho. O teu inimigo é espiritual. O teu inimigo não é essa pessoa que está te perturbando, te perseguindo no teu trabalho, não. O teu inimigo, a tua guerra não é contra a carne, contra sangue. Tua guerra é contra demônios. A tua luta é espiritual. Você não vence a tua luta na justiça com advogado. Você vence a tua luta de joelho, com jejum e oração. Entenda essa noite quem é o teu inimigo e parta para cima dele com a violência do reino de Deus, porque o teu inimigo não é de carne. Dê um aplauso a Jesus. Quinto lugar, tenha consciência da presença do comandante em chefe, irmãos. Veja o que diz o versículo 14. Quando ele pergunta, é tudo nossos inimigos, ele diz, não, vem agora como príncipe do exército do Senhor. Ele se aproxima e pergunta a mim, é tudo nossos inimigos. Josué, tu és um dos nossos inimigos. E talvez ele chegou, apertou a mão de Josué, Josué, rapaz, fique calmo, que teu inimigo nada, rapaz, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Sabe o que é que ele está dizendo? Josué, tu está enfrentando uma batalha, uma guerra travada, mas você não está sozinho não, Josué, o céu está do teu lado, Josué. O que é essa Jericó intransponível, Josué? Esses cananeus aí contra o céu, eu venho aqui como príncipe dos exércitos, porque você serve a um Deus que é Senhor dos exércitos, e o exército do céu está batalhando ao seu favor. A igreja nunca esteve só, você nunca esteve só nessa batalha. Os céus está ao teu lado. Dê um aplauso a Jesus. Sabe quem era esse príncipe aqui? Era o próprio Cristo. Isso aqui não era um anjo. Depois agora Josué vai adorar. Anjo não se adora. Josué está numa batalha terrível, o desafio, e ele chega, não se preocupe não, rapaz, eu sou príncipe do exército do Senhor. Irmãos, tem algumas batalhas que Deus envia Miguel, vai lá, Miguel resolve. Tem algumas batalhas que ele envia Gabriel, o mensageiro vai lá. Mas tem algumas batalhas que não, eu vou pessoalmente, não vou nem brigar,
Eu vou só para confortar o meu filho e dizer que ele não precisa temer, não precisa morrer de ansiedade, não precisa ficar com insônia. Eu estou ao lado dele. Tenha consciência que nessa batalha o comandante-chefe está do seu lado. Quem vai lhe derrotar? Quem vai lhe vencer? Com ele você é mais do que vencedor. Onde estão os mais do que vencedores? Aplaudam e glorifique o nome dele. Eu acredito que o príncipe do exército do Senhor começou a andar de Josué, rapaz. Essa Jericó é coisa nenhuma. Eu estou com você ao seu lado, meu irmão. O céu está do seu lado. E mais do que o céu, o chefe dos exércitos celestiais está com você. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Quinto lugar, use a adoração como arma de batalha. Quando ele disse: Josué, não se preocupe não, rapaz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Que ele entendeu que não era um anjo. Ele sentiu a presença diferente. Josué entendeu que Josué caiu do joelho. Caiu do joelho. E a Bíblia diz que ele adorou aquele que se aproximou dele. Porque aquilo ali era uma chamada cristofania. Era Cristo pré-encarnado. Josué usou a maior arma de batalha que ele... Porque Deus ia dar as estratégias. Josué vai lá, usa trombeta, usa o sacerdote, usa a arca da aliança. Mas antes disso, foi a adoração. Muito obrigado. Deixa eu te dizer, usa a adoração como arma de batalha espiritual. Como diz o apóstolo Valnice, a adoração é a maior arma de batalha em nível estratégico, meu irmão. Não adianta você tentar, você não vai ganhar no grito, você ganha nos pés do Senhor, é nos pés do príncipe do exército do Senhor, de joelho, em adoração. Em adoração que nós vencemos a nossa batalha. É assim que eu venço as nossas guerras, diz a música. Em adoração, irmãos. Está lá, 3 exércitos contra Judá, Judá impotente. Fazer o quê? Josafá orou e disse: e aí Deus, qual é a estratégia? A estratégia? Manda os cantores na frente. E a Bíblia diz que os cantores iam tocando na frente. E Deus pôs emboscada e confusão no meio dos inimigos. Quantos querem vencer todas as guerras e as batalhas? A arma é a adoração. A murmuração? Não. A ansiedade não resolve nada. É na adoração que você vence as batalhas. Minha esposa já contou para vocês aqui o testemunho. Quando ela estava com câncer e as pessoas chegavam na casa do pai dela, o olhar é que ela ia morrer. No olhar era morte. Eu disse: minha filha, vamos sair daqui, esse ambiente que você está, vamos lá para o sítio do seu pai. E quando chegamos lá, eu disse: vamos louvar a Deus. E ela disse: meu filho, eu não tenho força para louvar. Eu disse: então eu vou louvar por mim e por você. E no meio daquela guerra, nós começamos a louvar e adorar a Deus, e Deus me deu um texto da palavra: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. As maiores batalhas espirituais que eu já enfrentei na minha vida, eu as venci em adoração. Seja um adorador, porque o adorador traz os céus à terra. O adorador entra na presença da sala do trono, e na presença da sala do trono ele é imbatível. Dê um aplauso a Jesus. Em 7º lugar, e eu termino aqui, o último ponto, a última estratégia: ande em santidade. Vem cá. Quando Josué se prostrou, que adorou, depois de adorar, o anjo pegou ele assim, levantou. O anjo não, o próprio Cristo. Aí disse: Josué, está vendo Jericó aí? 34 torres, 12 metros de altura, 4.018 metros de comprimento, 32 quilômetros de extensão. Talvez você ache que não vai vencer. Eu te estou dando uma estratégia, mas vou te dar mais uma estratégia. Tira o sapato dos pés, descalça o sapato, pode descalçar, descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Josué, onde eu estou
eu santifico o ambiente. E se você quer ser vitorioso, você vai andar comigo. Só que andar comigo não anda de qualquer jeito. Para andar comigo tem que andar de pé descalço, tem que deixar o sapato lá sujo, da poeira, do germe do Egito para lá. Você tem que andar em santidade comigo. Então você quer ser vitorioso, abandone esse pecado, porque o que está te derrotando é esse pecado. Se você andar em santidade, não tem demônio que possa ficar em pé diante de você, porque Satanás não respeita os teus gritos, não respeita o teu sapateado, ele respeita a tua vida de santidade. E a santidade, meu Deus, meus irmãos, que faz diferença. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus disse ao próprio Moisés: Moisés, você vai começar agora um ministério sobrenatural, mas essa sandália contaminada do Egito aí, tira essa sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Vamos ficar de pé. Diga comigo: onde o Senhor está, o lugar é santificado, e para andar com Ele, eu tenho que andar em santidade. Eu quero declarar a vitória de Deus na tua direção. Quero declarar que essa Jericó, esse desafio, essa guerra, esse problema, essa tentação vai ruir por terra. Mas você precisa seguir os passos. Olhe para o vencedor. Entenda que não é tempo de brincar, é tempo de guerrear. Entenda que o teu inimigo é espiritual, mas acima de tudo tenha consciência que o comandante-chefe está com você. Seja um adorador e ande em santidade, porque depois que Josué seguiu esses passos todinhos, aí Deus disse: Josué, está vendo Jericó? Ela vai cair, e Deus vai dar as estratégias. Estratégia não humana. Deus vai dizer: 7 sacerdotes na frente, 7 trombetas de carneiro, 7 chofar, 6 voltas, por 6 dias. No sétimo dia, 7 voltas. Manda o povo tocar o chofar, o sacerdote tocar o chofar, e o povo gritar que as muralhas de Jericó vão cair. Diga comigo, eu vou olhar para o vencedor. Eu entendo que é tempo de guerra, eu entendo que é o meu inimigo, mas eu tenho consciência da presença do comandante em chefe. Eu vou usar a adoração como arma de batalha e vou andar em santidade, porque Jericó essa noite vai cair, suas muralhas vão ruir, e eu vou tomar posse da minha promessa e da minha vitória. Se você crê, dê um aplauso a Jesus. Preste atenção. Vamos fazer um ato profético aqui. Isso é para quem crê. Se você pretende seguir esses passos, olhar para Cristo como vencedor, entender que é tempo de guerra, discernir quem é seu inimigo, ter consciência da presença do comandante-chefe, e você já está hoje, essa noite aqui, usando a adoração como arma de batalha e andando em santidade. A Bíblia diz que depois que Josué fez tudo isso, Deus deu as estratégias. Quais eram as estratégias? O povo ia rodear a cidade, o sacerdote ia tocar o chofar e o povo ia gritar. E quando o povo gritasse, o sobrenatural ia acontecer, as muralhas iam cair. Eu não sei qual é a muralha, você sabe qual é a muralha que está diante de você e que você quer. Talvez a muralha seja a salvação de um parente seu, um diagnóstico médico, a salvação de um familiar. Você sabe qual é a guerra que você está enfrentando. É só para quem crê. Eu sou o sacerdote essa noite aqui, eu vou tocar o chofar. E quando eu tocar o chofar, você vai gritar bem alto, com os olhos fechados, e você vai ver Jericó caindo por terra, porque o comandante-chefe está com você. Depois que eu tocar a monara, você canta: assim que eu venço as minhas guerras. Segura aqui o microfone para mim.
Eu vou tocar e nós vamos gritar em nome de Jesus. Grite, igreja, aleluia, grite bem forte, grite, veja as muralhas de Jericó caindo agora, grite, continue gritando, nós declaramos as muralhas de Jericó caindo, grite, veja agora, vai declarar as muralhas de Jericó caindo. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, oh. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia, um forte aplauso a Jesus. Mais forte esse aplauso. Jericó caiu por terra e você entrou na terra.